Vamos abrir a palavra de Deus? Livro de Deuteronômio, capítulo 21. Deuteronômio, capítulo 21. Nós vamos ler os versos 22 e 23 somente. Deuteronômio, capítulo 21, versos 22 e 23 somente. 2 versículos. Quando também em alguém houver pecado, digno do juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurares num madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a tua terra, que o Senhor, teu Deus, te dá em herança. Amém? Forte, né? Forte, meio estranho, mas nós temos como extrair daqui aplicações para a nossa vida. Deuteronômio é o livro da retrospectiva, o livro da preparação. Ele tem contado de uma forma resumida, obviamente, a história do povo desde Gênesis, porque ele cita os patriarcas, né, a história dos patriarcas, mas principalmente Êxodo, Números, Êxodo, Levíticos e Números. A grande saga da peregrinação de 40 anos, em média, do povo saído do Egito com a promessa de herança da terra prometida e que comete inúmeras falhas, mesmo vivendo inúmeros milagres, ingratos, rebeldes, murmuradores, questionadores, não conseguiram manter a fidelidade a Deus devido aos obstáculos e dificuldades que o deserto apresentou a eles. Mas, alguns momentos antes de entrarem à terra, Moisés, já avisado que não entraria, convoca o povo para uma última e grande solene reunião, onde ele faria iria iria recapitular a história e contar para aquela geração que entraria na terra prometida a história, os motivos pelos quais eles deveriam obedecer integralmente a Deus, visto o exemplo da rebeldia, da desobediência, o que tinha resultado, e também ele traz a repetição das leis, algumas outras, para que o povo se orientasse bem quando chegasse à terra prometida. Aqui nós estamos diante de uma norma, de uma lei que deveria ser obedecida pelo povo e que esta lei Josué aplicou em alguns momentos. Os assírios tinham isto como uma prerrogativa aplicável, também os filisteus usavam este método. Quando as pessoas erravam, cometiam crimes abomináveis e que eram dignos de morte, eram pendurados numa cruz, num madeiro, e todos viam aquela cena patética e tinham aquilo como a pessoa estar sofrendo a humilhação por ter cometido uma falha abominável. Inclusive, esta pessoa
era amaldiçoada, e também nós acabamos de ver aqui que ele era considerado um maldito de Deus, porque Deus permitira que ele chegasse àquela situação de ser humilhado desta forma bem deprimente, de forma pública, e era uma situação bem difícil de ser assimilada, imagine nos nossos dias. Sem lembrar que alguns países ainda, lá entre os árabes, tem este ato ainda de matar de forma exposta, pública, humilhar a pessoa pela humilhação que ela pode ter provocado aos demais. Mas vamos lá ao texto. A pessoa sofreria esta pena, uma pena de morte, e a ordem era que, no final da tarde, tirasse dali o corpo e ele fosse enterrado, para aquela exposição, aquele momento tão deprimente, não se estender tanto, não provocar ainda uma revolta ou uma euforia no meio do povo, e que, caso continuasse, Deus não se agradaria. E isto seria, diante de Deus, um pecado, e traria uma maldição, ou um problema, eu não gosto desse termo, ou um problema para as pessoas que permitisse que aquilo ali continuasse. Então, eu imagino que era uma situação difícil, complicada, humilhante. Eu penso as famílias dos pendurados ali, como não era difícil enxergar tudo aquilo ali, mas era uma lei. E, como eu disse, ela foi aplicada em alguns momentos. As pessoas sofreram as consequências das suas falhas. Quando nós lemos Gálatas 3:13, já daria para nós fazermos uma excelente aplicação, porque Jesus nos livrou disso. Cristo passou o nosso vexame. Maldito se fez por nós na cruz do Calvário. Vamos ler? Gálatas 3, versículo 13. Você coloca para mim, Flávio, que eu não estou enxergando aqui. Gálatas 3, 13. Olha lá, olha. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Põe o 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Então, o Senhor Jesus, ele passou por todo esse vexame, por aflição, angústia. Eu imagino a mãe de Jesus, os irmãos, a família, assistindo aquela cena patética, o nosso mestre inocente passando por isso no nosso lugar. Louvado seja Deus por isso. Mas sabe, meus irmãos, durante a nossa jornada, nós passamos por dificuldades. Nós temos alguns problemas em algum instante nos nossos relacionamentos. Algumas pessoas provocam condições difíceis de serem administradas. Elas podem nos incitar à ira. Elas podem passar por condições vexatórias. Ou nós podemos expor alguém vexatoriamente por não termos condições de relevar, perdoar, administrar um momento difícil. O senso de justiça dentro de nós é algo aguçadíssimo. Vingança é um sentimento dos mais terríveis que nós precisamos diuturnamente lidar contra o mesmo, porque nós somos propensos a tal, e a Bíblia nos diz que a vingança pertence ao Senhor.
Vingar é acertar as contas. Então, acertar as contas de uma determinada situação pertence ao Senhor. Ele não tem o culpado por inocente. Acima de tudo, Deus é justo, correto, excelente em administrar as situações inerentes a qualquer condição dessas, da forma mais equalizada possível. Mas somos humanos, então nós lutamos contra os maus sentimentos. Sentimento da vingança, da justiça, da sede de justiça, quando a Bíblia diz que somos bem-aventurados, quando temos sede de justiça, mas da justificação através do sangue de Jesus Cristo por nós. Nós temos sede de nos reencontrarmos com Ele, sede de vermos confirmado a nossa herança maior, que é a terra prometida, a Nova Jerusalém. Mas enquanto nós estamos aqui, somos humanos. E nós guerreamos contra nós mesmos. E sabe o que acontece? Em algum momento, nós podemos permanecer expostos por uma falha cometida, expostos na memória, expostos nos sentimentos, expostos diante dos outros, porque alguém pode não esquecer-se de uma falha que nós cometemos e diuturnamente viver se autoflagelando ou martirizando aquilo, martelando ou até mesmo comentando, nos expondo. Isto é uma falha que nós precisamos administrar. Como também nós podemos pendurar alguém no madeiro e deixá-lo exposto por muito tempo, por não conseguirmos perdoar, por não conseguirmos relevar, administrar uma mágoa, uma ofensa, uma palavra atravessada, dita, ou até mesmo uma atitude injusta, que pode ter sido feita contra nós, contra a nossa família. E quando nós lemos um texto como esse, e trazemos aos nossos dias, nós precisamos da graça do Senhor sobre todas as coisas, para não permanecermos presos, escravos de condições passadas. Nós não podemos permanecer escravos. Nós não podemos permanecer expostos e nem mesmo permanecer com condições expostas dentro de nós, que pode gerar uma ferida. Paulo diz que condições mal resolvidas podem provocar uma raiz de amargura, e muitas enfermidades, inclusive físicas, não só a enfermidade na alma, que é a pior enfermidade que tem. Muitas enfermidades físicas podem estar ligadas a isso, ao emocional abalado. A pessoa perde características principais ou importantes da sua forma de ser, pode ficar comprometida no caráter, pode mudar, pode se permitir ser comprometida nos valores, nos conceitos morais, éticos, aprendidos e outrora exercitados por condições difíceis de serem administradas. Então ele permanece escravo daquilo. Pessoas sofrendo consequências terríveis, parecem eternas das suas falhas. Não se sentem perdoadas, precisam andar cabisbaixas, de alguma forma são pré-julgadas, ou até mesmo tarjadas, porque em algum momento cometeu uma falha. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso é fato. Jesus está sempre com as portas abertas para perdoar.
E sempre nós precisamos ressaltar que Paulo em Gálatas também diz que o que o homem plantar, isto ele vai colher. Algumas falhas, inclusive leis humanas, punem e precisam serem cumpridas estas punições, mas diante de Deus a história é outra, porque Ele pode pegar o pior dos defamadores, o pior do estelionatário, o pior do assassino, o pior, o mais cruel dos homens e transformá-lo de verdade, porque Ele tem poder para tal. Jesus tem poder para isso, e Ele veio para isso. Ele veio para os doentes e não para os sãos. Então, se temos qualquer dificuldade, se temos alguma, diríamos, entre aspas, doença espiritual, nós estamos no pronto-socorro do Senhor esta noite, e Ele tem o autoatendimento, Ele tem o ambulatório, Ele tem o medicamento certo, e Ele faz coisas impossíveis. Aleluia! Ele faz a cirurgia sem precisar de corte, ele faz o tratamento psicológico, psiquiátrico, ele é psicanalista, ele é supremo em tudo. Então, se nós estamos com qualquer dificuldade, estamos no lugar certo, porque Jesus ainda pode, é imutável. Aleluia. Mas voltando à aplicação, nós tarjamos pessoas, marcamos, ou em algum momento nós somos marcados por pessoas, sempre aplicando das duas formas, nunca agredindo de forma alguma, mas nós marcamos, podemos ser marcados, e às vezes carregarmos, e até em algum momento verdadeiras calúnias, mentiras, penduram no madeiro por mentira. Dizem que uma mentira muito bem contada e repetida, ela vai se tornando uma verdade. E algumas pessoas, elas criam uma mentira dentro dela e transforma aquilo numa realidade, e ele vive aquilo como se fosse verdade. Só o Espírito do Senhor Jeová pode tirar de dentro dele. Você pode levá-lo ao melhor tratamento possível, ele vai estar com aquilo martelando dentro dele. Parece que é uma lavagem cerebral que é feita. Isto é uma atuação maligna, discreta, disfarçada, porque ele é especialista em ser um grande mentiroso. Então ele mente para a pessoa, transforma aquela mentira em verdade, e a pessoa começa a viver. Em algum momento, ele se torna bipolar, tripolar, dupla personalidade, porque ele não consegue ser o que é de verdade. Ele passa a ser o que não é. E pendurado ou pendurando no madeiro pessoas. Algumas famílias sofrem consequências eternas da falha de um. Consequências eternas. Um falhou, agora é o resto da vida. E alguns ainda acreditam no poder da maldição, mas eu prefiro acreditar que Jesus Cristo se fez maldito por nós. As nossas maldições foram levadas por Ele. Isso, aqui é lugar de bênção. Mas algumas condições são assim. Até se associa, é filho de fulano, é igual. É neto de cicrano, é igual. Olha lá de onde vem. E a criança, o adolescente, começa a carregar aquele jugo imposto pelos outros. De Jesus, não, porque ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas nós aqui colocamos, e a pessoa passa a se sentir constrangida,
E isso é uma realidade, e ela acaba por fraqueza emocional, pelas pressões sofridas, a carregar aquela canga, aquele peso. O peso do sobrenome, da falha do pai, da falha do avô. O peso terrível, pendurado no madeiro. Não tirou para ser enterrado. Quando o Senhor Jesus perdoa os nossos pecados, lança as costas no fundo do mar e nunca mais traz à vista. Passar na cara, relembrar falhas, é inerente ao diabo, mas Jesus não. Jesus é perdoador. E Ele perdoa e perdoa uma vez e acabou. Irmã Dinália, Deus me mostra um movimento do céu em toda a região do ombro da senhora, onde está aí esse enfeite, esse lenço bonito, em toda esta região aqui assim, minha querida, olha, inclusive envolvendo o início dos braços aqui, este espaço. Um movimento de saúde Deus está fazendo a favor da senhora esta noite. Deus está curando inflamações e infiltrações, que eu não sou médico, nós não somos, então podemos não saber expressar a forma técnica disso, mas Deus está curando a senhora, e o nome do Senhor Deus estará sendo glorificado na tua saúde hoje. Aleluia. Gisele, sabe aquelas cartelas? Aquelas cartelas de concursos públicos, eu esqueci o nome técnico daquilo. Está na minha boca e não sai. Gabarito. Gabarito. Deus me mostra gabaritos nas tuas mãos. Gabarito de concurso público. Gabarito de concurso público. Isto pode ser uma simbologia do céu, não sei no que pode se aplicar como simbologia, é óbvio. Mas Deus ministra no meu coração que vem chegando um tempo novo profissional para você. E estes gabaritos serão desafios. Desafios que serão propostos a você. E Deus há de ser exaltado na tua história de maneira bem especial. Amém. Sabe o que Deus me mostra perto da senhora, irmãzinha? Muitos canos, como que fala? Material hidráulico, que envolve a água da casa da gente, né? Muito cano, um medidor de água, hidrômetro. Deus vai surpreender a senhora. Sim. E toda a extensão da casa da senhora vai passar por uma grande reforma hidráulica. E o nome do Senhor vai ser exaltado nisso. O nome do Senhor vai ser exaltado nisso. Toda a extensão da casa da senhora, do primeiro espaço lá no fundo, até lá onde tem que ir para o esgoto, vai passar por uma grande reforma. E o nome do Senhor Jeová vai ser glorificado nisso aí. Vai abaixar a conta, grande é a surpresa do céu. É de um instante para o outro, Jeová vai dar um brado e a senhora vai se alegrar e vai dizer, realmente, Deus é Deus de coisas surpreendentes e milagrosas. Canta e dá graça. E não é milagrosa só pelo sentido financeiro da palavra, não. Não é nesse aspecto somente, não. Milagrosa na forma maravilhosa de agir, em socorrer, e em mandar providência, e em cuidar dos mínimos detalhes do que é nosso. Vem chegando surpresa, serva de Deus. Vem chegando. E tu se alegrarás. Aleluia. Lá atrás a Rosilene. Muito bem, Rosilene. A primeira coisa
que Deus ministra no meu coração é que hoje Ele é o seu endocrinologista. Ele é o seu endocrinologista e Ele é o médico renal, é nefrologia a especialidade. Você vai desinchar, não vai sentir mais pernas e pés pesados, não vai ter mais mal-estar respiratório, porque havia uma boa retenção de líquido aí, mas o Senhor está enviando socorro a teu favor esta noite aqui. E o nome do Senhor Jeová será glorificado na tua vida profissional. Será glorificado o nome do Senhor. Deus vai te tirar da última da fila e vai te colocar como a primeira da fila, sem tirar o lugar de ninguém, sem cometer injustiça, porque o nosso Deus não faz. Humanamente falando, por todas as prerrogativas, você seria a última da fila de uma nova oportunidade. Mas Deus, Ele impõe a palavra dEle de forma sutil, discreta, verdadeira e eficaz, não cometendo injustiça com ninguém. Então, de um segundo para o outro, você tornar-se a primeira da fila para ser proposta uma oportunidade. Infelizmente, pessoas ficarão envergonhadas, e não serão poucas. Mas Deus, com isso, não estará cometendo injustiça. Ele estará glorificando o nome dEle na sua vida. Amém. Louvado seja o Senhor Deus. Irmão Alcides, o senhor estava cantando aqui. Eu acho que a sua esposa se chama Gildete, não é? Oi? Gileide, uma coisa assim, isso. Faltou pouco para mim acertar. Deus vai surpreender vocês no que se diz respeito à moradia, certo? Deus vai surpreender vocês. A surpresa é das grandes. Tudo de Deus é coisa grande, sim, mas desta vez é para arrebentar. Um pouco longe de onde vocês estão hoje. Com isso haverá uma mudança em toda a rotina da vida de vocês. Provavelmente, inclusive, de congregação. Mas a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Vem chegando um desafio a vocês. E Deus está incomodando um coração. Canta e dá graça. Incomodando, vai passar a tirar o sono para estender a mão a favor de vocês. Vem uma proposta e o Senhor Jeová vai ser exaltado nisso. Serva de Deus, Deus está fazendo um grande movimento de saúde na senhora hoje. Em toda a região da cabeça, na pressão intracraniana da senhora, na condição neurológica de toda a cabeça da senhora, Deus está curando, tudo aqui está inflamado, esta região, a cabeça, nuca, tudo inflamado, dói muito, dá uma sensação ruim de que parece que apertam aqui assim, mas tudo isso está sumindo agora, porque Jeová está te curando e o nome dele será glorificado, aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jeová. Louvado seja o Senhor Jeová. Deus não está me dizendo, Érica, que a Dani tem o pé chato, nem que não tem o pé chato. Mas a menina está de botinha, sim. Só que a botinha da menina se transformou numa botinha brilhante que vem do céu. É óbvio, né? Deus está trabalhando nos pezinhos desta criança esta noite aqui, curando os pezinhos dela, a parte da planta do pé, e com isso o Senhor Deus está fazendo um ajuste nos ossos e na coluna desta criança esta noite. O tempo vai te dizer sobre a fidelidade e sobre a misericórdia do Senhor na saúde desta criança, no sentido ortopédico.
há de ser louvado o nome do Senhor Jeová nisso. Todos são músicos, né? É a herança do Bismar. Louvado seja o Senhor por isso, né, irmão Bismar? Todos são músicos. Essa gaitinha é abençoada. Um toca melhor do que o outro. Não pode haver concorrência. Mas o Senhor fará um movimento na vida desta criança, Érica, desta menina. Ela é um milagre. Ela é um milagre. E Deus tem pressa. Esta menina será 3 vezes, eu vou fazer uma brincadeira, né? 3 vezes melhor pianista do que a tia dela. E o nome do Senhor será louvado nisso aí. Mas o tempo vai explicar o porquê do Senhor nisso. O tempo vai explicar o Senhor Jeová nisso aí, viu? Há um mistério de Deus na vida dessa criança. Você cuide das suas 2 meninas bem. Mas essa daí você sempre dê uma olhadinha diferenciada com o seu olho clínico espiritual, que Deus vai começar a te mostrar as coisas. Certo? Esta menina vai se destacar entre todos e todas, no sentido espiritual da palavra, certo? No sentido espiritual da palavra. Esta criança vai surpreender, assustar vocês, e se ela te contar qualquer sonho, você pode escrever, porque foi a mão de Deus que mostrou para ela. Deus vai usar esta criança, não é só tocando o piano, mas é mostrando a fidelidade dele com vocês, certo? Deus vai mostrar a grandeza dele com vocês. O Deva vai se recolocar no mercado, vai. Mas de uma forma totalmente diferente do que ele pensa. O currículo não supre nenhuma exigência da posição que vai ser ocupada. E no meio de tudo isso, tem mudanças na história. E o Senhor exaltado nisso aí. Certo? Eu não posso explicar a dimensão das mudanças. Mas existe uma mudança elaborada pelo céu na vida de vocês 4. E é nessa reviravolta, inclusive profissional dele. Porque ele não sabe quase nada do que vai fazer. Mas que impede quando Deus quer? Né? Não supre as necessidades que a empresa precisa. Mas o Senhor escolheu para pôr lá. E vão ter que ensinar, então, né? Mas tem uma reviravolta. Tem mudança, tem surpresa e tem promessa. Ouvida por vocês há tempos atrás. Para se cumprir e iniciar-se-á por dentro do tempo que se chama 2019 ainda. Não posso dizer que ele começa a trabalhar em 2019, e nem que não, porque se Deus aprovar, se for de Deus, que seja amanhã, é amanhã. Hoje chamam ele ainda e ele vai e amanhã já trabalha. Mas Deus não está me dizendo isso. Eu digo isso, sabe por quê? Porque o marido da minha prima começou a trabalhar em pleno dia de Natal, porque o Senhor disse lá para minha tia, ainda esse ano eu abro uma porta de emprego para ele, fique em paz. Pois no dia de Natal ele começou a trabalhar, porque Deus é Deus. Ele é enfermeiro, e o enfermeiro, ele passou num processo seletivo, e precisava trabalhar a partir do dia 2 de janeiro. Mas os enfermeiros que estavam lá quiseram tirar folga. É um direito deles. Aí Jeová disse, manda lá, porque eu disse lá para minha serva que era esse ano. E foi. Começou a trabalhar no dia de Natal, não é? Jesus nasceu 2 vezes para ele aquele ano lá. Então, Érica, se for amanhã, quando eu trabalhava secularmente, eu me empreguei na Gradiente Eletrônica. Nem existe mais, mas na época era uma multinacional enorme. Ainda existe, foi comprada, enfim, né? Fazia 3 em 1 o som.
eu fui aprovado na seleção em pleno sábado. Estava em casa, ligaram e disseram, segunda-feira, 8 horas da manhã aqui. Deus permanece no trono, sentado e dando ordem. Você pode aguardar, porque o Senhor Jeová será glorificado na sua história. Amém? O Senhor Jeová será glorificado na sua história. Sabe, Joe? Eu já morei perto do colégio militar. E o uniforme feminino é a coisa mais linda do colégio militar. Eu não estou dizendo que a sua menina vai estudar num colégio militar. E nem que não vá, né? Mas o Senhor me mostra pacotes de uniformes entregues nas tuas mãos hoje. Uniforme escolar feminino, não é da Lu. É da sua criança. Na mudança de ciclo de estudo, né? Que hoje, na minha época, era o ginásio e o colégio, hoje não é mais. Na mudança de ciclo de estudos da menina, que não é mais uma criança, para você vai ser o resto da vida, que já é uma jovenzinha, uma adolescente, na mudança do ciclo de estudo dela, Jeová já tem uma porta aberta. Estes uniformes simbolizam a grandeza e a fidelidade do Senhor na história dela. Não se entra fácil neste colégio, você não precisará de QI, de quem indica, porque o Senhor dará QI à menina, e a menina entrará no processo de competição, vai ganhar a oportunidade, e o Senhor Deus vai ser louvado nisso. Certo? Tem surpresa aí. Na mudança de ciclo escolar da sua menina, o Senhor Deus já tem uma porta aberta. E é uma porta das boas. Você é novo, não parece, né? Mas é novo. Só que Deus ministra no meu coração que tem te dado livramentos. Deus tem te dado livramentos. Livramentos no sentido neurológico e é na cabeça, certo? Você tem predisposição à pressão alta, você vive um momento de tensão no sentido de decisões, de coisas que precisam acontecer. Esta pressão arterial está comprometida, mas a mão de Deus me mostra o formato de um capacete, e o Senhor me diz que está trabalhando na pressão da sua cabeça, na sua pressão, nos batimentos cardíacos, e o Senhor está ordenando um livramento, e o nome dele vai ser exaltado nisso aí. Amém. Amém, meus irmãos? Eu quero convidá-los a colocarem-se em pé, por favor, né? Vamos orar ao Senhor. Se você sente vontade de vir, de vir aqui, pode vir, que nós vamos orar ao Senhor. Venham, vamos orar ao Senhor. Deus conhece tudo. Vamos, eu aguardo os irmãos. Olha ali. Deus não se esquece do que diz. Não me dá privilégio nenhum melhor do que você, e nem a você em relação a mim. Sabe até onde nós suportamos as nossas dificuldades, então não dá carga além do que é suportável por nós. Você está num processo de autoconhecimento. Você está num processo que, para adaptar-se a novos conceitos, novos valores,
Parece que Deus tem te colocado num funil, com sensação de injustiça e, de alguma forma, sofrendo algumas injustiças. Mas o Senhor me diz assim, que é para você ficar em paz. Fica em paz, porque esta carga não vem além do suportável. Deus está te enxergando, inclusive nas madrugadas, e esta é uma noite em que Ele empenha uma palavra. Pode aguardar, porque o tempo de cantar está mais perto do que você imagina, e vai ser louvado o Cordeiro de Deus que venceu. Eu não sei como chama a sua menininha, mas o Senhor me diz que está sendo o otorrinolaringologista dela hoje, fazendo um grande movimento em toda a condição respiratória da criança, principalmente nas narinas. Deus está curando a criança hoje, fazendo a abertura das narinas normalizarem-se, e haverá saúde respiratória, cardiorrespiratória na sua criança, como já um sinal de que Deus não esqueceu-se de você. Porque a sua sensação é que Deus não está te ouvindo, mas o Senhor está só te sondando. Amém. Jesus, louvado seja o teu nome por tua misericórdia, por tua fidelidade, por esta oportunidade tão especial que tivemos aqui na tua casa, ouvindo uma porção da tua palavra. Nos ajude a colocar em prática. Não nos deixes estar pendurado e nem pendurarmos ninguém dentro de nós emocionalmente, vivermos agarrados e escravos de sentimentos. Agora também eu te peço uma bênção especial a favor de cada um dos teus servos, de cada família representada. Na autoridade do teu nome eu repreendo todo o mal, ordeno uma bênção de portas abertas, de saúde, e que o teu nome, Deus, seja louvado acima de tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe.